A única coisa que a gente pode dar a Deus sem Ele ter nos dado é a adoração. Tudo que a gente dá a Ele é porque Ele nos deu primeiro. Mas a adoração, eu quero te dizer que Ele não te adorou primeiro, mas Ele te amou primeiro, para que você pudesse adorá-lo. Com todo o seu ser, com toda a sua intensidade. Levante suas mãos em sinal de rendição e diga: Senhor, eu estou rendido a essa presença, a tua unção, ao teu Espírito, a sua palavra. Que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Pai, nós te damos a nossa adoração nessa noite. Nós queremos te dar o nosso reconhecimento de que não existe outro Deus além de ti. Nós queremos dizer em alto e bom som que tu és o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Aleluia! Obrigada, Pai, por Jesus Cristo em nossa vida. Obrigada pelo Espírito Santo que habita em nós. Obrigada por tua palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a tua palavra também é apta para discernir os planos e as intenções do coração. Obrigada, Pai, porque nós já estamos nessa presença. Nós não vamos entrar, nós já estamos. A tua presença, você pode cantar só esse pedacinho? A tua presença nos levanta, nos ergue, nos dá força. Canta isso, querido. Sim, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro. Eu vivo na tua presença, Pai. Vivemos em tua presença. Aleluia! A tristeza não suporta, tem que desaparecer. Oh, aleluia! Obrigada. O teu poder habita em mim, opera em mim, se move em mim. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Algo está acontecendo. Coisas no reino do Espírito estão sendo reorganizadas. Algo está acontecendo. Oh, queridos, nós não temos noção no reino do Espírito o que está acontecendo num momento como esse. Sabe de uma coisa? Um dia Daniel estava orando e ele estava dentro de um quarto orando, louvando a Deus. Ele não tinha noção do que estava acontecendo no reino do Espírito. Um anjo trazendo a resposta para ele e uma potestade resistindo. Muitas vezes nós estamos aqui nesse ambiente adorando, mas você não tem noção do que está sendo travado no reino do Espírito. Algo está acontecendo. Meu Deus do céu. Algo está acontecendo. Respostas já estão chegando. Obrigada, Pai. Diga assim: eu te amo, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, gente. Sucesso. Maravilha, gente. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Meu Deus, que tempo glorioso. Você pode sentar um pouco. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus nessa noite. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, né? Tem gente que diz: mas para eu ler minha Bíblia eu não preciso ir para a igreja.
Mas a Bíblia diz, querido, que aquele que se isola busca seus próprios interesses. E a lei da nova aliança é o amor, e o amor não busca seus próprios interesses. E nós estamos aqui porque nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade. E eu quero te dizer que a palavra que vai ser lançada hoje, ela não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela vai prosperar na tua vida, para tudo aquilo que ela for designada. Amém? Mas antes de começar, eu quero agradecer, juntamente com meu marido, esse tempo tão glorioso, gente. Olha, eu sei que a gente se prepara para ministrar, a gente ora, a gente procura ouvir, né, traduzir o coração de Deus para esse tempo. Porque o que vai fazer diferença na tua vida não é o que Rosana fala, é o que Deus fala por minha boca para você. E como nós recebemos? Porque nós não viemos aqui só dar, nós viemos também receber. E o meu agradecimento, pastor, ao Senhor, a Rose, por ter nos acolhido, por ter aberto essa igreja para nos receber, por toda a sua equipe, por toda a excelência, né? Pela forma como nos receberam no estacionamento, aqui na sala, da forma como vocês têm recebido a palavra. Vocês são maravilhosos. E Deus vai recompensar cada um de vocês, amém? E muito obrigada mesmo. Eu sei que foi um tempo maravilhoso. Nós estamos agora nesse último culto dessa conferência. E o que se faz numa conferência? Se confere, como a Bíblia diz, conferência. Estamos aqui para conferir. Conferir o que, Rosana? Sobre superabundância, né? E onde é que a gente vai conferir isso? Diga comigo, na Bíblia? Então, abra sua Bíblia em Gênesis 26. Aleluia. No verso 1, vamos conferir aqui se realmente Deus quer abundância para nós, superabundância para nós. Será que isso tem respaldo bíblico? Né? E por que, Rosana, Deus me quer próspero? Por que Deus me quer abundante e superabundante? Por quê? Né? Então vamos aqui em Gênesis capítulo 26, no verso 1, diz assim: sobrevindo fome à terra. Veja que, como eu disse ontem, né, o povo de Deus passou por vários períodos de crise, de fome, de praga, mas todos os períodos que eles passaram, eles saíram desse período melhor. Eu quero te dizer que a gente passa, mas não fica. É o que Tiago diz, tende por motivo de toda alegria o passardes. Ou seja, a alegria, o passar por várias provações. A gente não está alegre porque está na prova, a gente está alegre porque está passando por ela. E se passa alegre, porque é mais fácil, desliza, né? E a Bíblia diz, sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar visitar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Sabe, amados, é muito interessante que Isaque estava querendo sair de lá porque a fome estava grande. E Deus disse para ele, saia não, fique aí. Fica aí que eu vou mostrar, que eu vou te abençoar, porque não é onde você está, é com quem você está. Eu quero dizer para você que povo nenhum, em outra parte da terra, vai ser mais abençoado do que você que mora em Sousa. Porque a mesma presença que está em qualquer lugar do mundo está aqui. Amém? E aí Deus disse para Isaque, Isaque, não precisa sair não, fique aí, eu vou mostrar para você que eu sou Deus aí, no meio da fome. Meu Deus do céu. Aleluia. E aí Deus disse para ele, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E sabe de uma coisa, você que é pai e mãe, você pode até estar vindo para a igreja e seu filho não está vindo, mas o que Deus diz na palavra é que a tua geração é poderosa nesta terra. Então você não criou filho para servir a Satanás. Você criou filho para ser uma bênção e poderoso nesta terra. E assim será. Amém?
E aí a Bíblia diz assim, no capítulo 26, no verso 12, semeou Isaac naquela terra. Você entende que época de fome não é tempo de reter? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quiser viver numa cultura de sobrevivência, retenha. Não libere nada para ninguém. Aí você vai viver num estilo de sobrevida. Mas se você quer provar de abundância, libere. Porque vida com Deus não é reter, é liberar. Porque com Deus a conta não fecha. Na fé, queridos, não fecha a conta. Vocês entendem? Porque fé não tem lógica. Enquanto o mundo diz assim, retenha e guarde, a Bíblia diz dê. E num tempo de fome, onde Isaac tinha tudo para reter, Deus disse para ele, não saia daí, fica aí. E sabe de uma coisa, pode começar a semear. Porque à medida que você semeia, e o que aconteceu? A Bíblia diz, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano. Diga comigo, foi no mesmo ano. Diga comigo, não foi no ano seguinte. Diga, foi no mesmo ano. Eu quero perguntar para você, o que você semeou esse tempo nessa pandemia? Você acha que a colheita que Deus tem para você é para 2021 ou Ele é poderoso para no mesmo ano? Porque às vezes, sabe, queridos, eu acho que a gente está lendo a Bíblia como se fosse uma história que aconteceu um dia com alguém, mas Deus está tão velho, tão gagá, com Alzheimer, que não tem mais poder de fazer nada. Mas eu quero te dizer que o Deus da Bíblia que a gente lê é o Deus que tem o mesmo poder hoje. E se Ele fez na vida de Isaac no mesmo ano, Ele pode fazer na sua no mesmo ano. Amém? E a Bíblia diz que no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Veja o verso 13. Enriqueceu-se o homem. Diga comigo, Isaac enriqueceu num tempo de fome. Quem pode fazer isso com uma pessoa? A força do seu braço? Ou o Deus Todo-Poderoso? Enriqueceu-se o homem, presta atenção, vírgula, prosperou, vírgula, ficou riquíssimo. Presta atenção aqui comigo. Você percebe nesse versículo níveis ou só sou eu que percebo? Você percebe nesse versículo que Deus é um Deus de graduação? É um Deus que não te quer no mesmo nível todos os dias da tua vida? Que Deus é um Deus de acréscimo? Que Deus é um Deus de abundância, de superabundância, de extravagância? Que Deus é um Deus exagerado? Que Deus não é um Deus de uma medida para o resto da tua vida, mas Ele te quer prosperando e aumentando a cada dia. Amados, não é normal alguém nascido de novo, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Como meu marido contou hoje de manhã, quando conheceu Jesus, uma mentalidade de miséria, de jirico. Então não é normal, 25 anos depois de convertido, estar na mesma lástima. Não é normal, porque a palavra de Deus em nós, ela nos traz acréscimo, gente. A palavra faz, sabe, a prática da palavra nos coloca em movimento. E a Bíblia diz aqui, o que eu acho lindo de Deus, é que Deus faz questão de deixar registrado que Isaac enriqueceu, vírgula, prosperou, vírgula, ficou riquíssimo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes as pessoas que não creem em prosperidade bíblica, e eu quero te dizer que prosperidade bíblica é um assunto para quem o respeita. Se você não respeita esse assunto, você nunca vai provar dele. Todo assunto na Bíblia só é para quem respeita e considera. Se você considera cura, você vive cura. Se você considera prosperidade, você vive ela. Mas se você não respeita, não considera, nada disso vai acontecer. Então diga comigo, esse é um assunto para quem respeita. Tem alguém aqui que respeita a prosperidade? Então é para você. Amém? E aí, Deus faz questão de deixar registrado
não é? Na palavra, porque às vezes o povo diz, prosperidade, Rosana. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ter um bom casamento. Também é. Não, prosperidade é ter saúde. Também é. Só que você tiver saúde e não tiver dinheiro para comer, você adoece. Se você tiver saúde e não tiver dinheiro para pagar suas contas, você adoece também. Quem está aqui? Então, sabe, aí às vezes as pessoas ficam com medo de falar sobre esse assunto. E eu quero te dizer, querido, que eu tenho as costas largas. Eu não estou incomodado com o que você vai pensar de mim. Eu só quero renovar a sua mente. E dizer para você que esse assunto é real e funciona e é bíblico. Aleluia! Amém? E aí Deus faz questão de deixar registrado na Bíblia, né? Que ele diz, olha, o homem enriqueceu, vírgula, prosperou, mas também ficou riquíssimo. Aleluia! Então eu quero dizer que isso está disponível para você. Amém? Então deixa eu perguntar, você é próspero? Então começa a se acostumar com o próximo nível, riquíssimo. Diga aí para a pessoa do seu lado, comece a se acostumar. Você já prestou atenção, amados, como a gente se acostuma fácil com o que é bom? Quem aqui se acostuma fácil com o que é bom? Rapaz, é impressionante como... Por que é que a gente se acostuma fácil com o que é bom? Porque o melhor habita em nós. Nós temos a natureza de Deus, gente. Amém? E aí, a gente precisa entender, queridos, que eu disse para você, por que é? Eu gosto de ministrar fazendo você pensar. É bom você pensar, né? Pense comigo, será que você já parou para pensar, né? Por que é que Deus me quer próspero? Qual é o interesse de Deus em me querer abundante ou superabundando? Qual o interesse de Deus nisso? Queridos, nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja nessa terra. E acredite, esse é um tempo onde nós precisamos devolver a glória que é de Deus que o diabo roubou. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Esse é um tempo onde a igreja do Deus vivo precisa devolver a glória que é de Deus. E só tem uma forma da gente dar glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 9. Aleluia! Deus é bom. Oh, aleluia! 2 Coríntios capítulo 9. Eu sei que esse versículo é muito lido na igreja, não é? No verso 10, aí você conhece muito bem, ele diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Né? Nós sabemos que Deus não só dá pão para comer, mas dá semente para plantar. Então, cuidado para você não ser uma traça, que tudo que chega na sua mão, você é só para você comer. Você nunca tem uma semente para plantar, porque senão um dia você não vai ter o que colher. Porque nós não só temos boca, nós não somos o come-come da estrela. Pac-Man, não tem um joguinho, né? Que só tem boca, só sai assim comendo. Tem crente que é assim, parece uma traça. Tudo que chega na mão dele, ele estraçaia. Ele come tudo, ele retém tudo. E a Bíblia diz assim, que a gente não deve reter mais do que é justo. Mas deixa eu dizer, quando a Bíblia diz que a gente não deve reter mais do que é justo, é porque tem uma parte que é justa você reter. O que não é justo é você reter 100% e não dar nada. Mas tem uma parte que é justa, é sua. Mas tem uma parte que não é sua. Tudo que chega na sua mão, nós estamos falando de superabundância. A maior parte é sua. Mas tem uma parte que é de Deus e outra parte é do teu próximo. Se você não discernir isso, você morre na mesma vidinha miserável e não abunda. E a vontade de Deus é que você expanda. Isso é um princípio. Deus é um Deus de princípios. Amém, gente?
Então presta atenção o que ele diz no verso homem. Enriquecendo-vos. Isso ele está dizendo que é Deus. Deus nos dá semente para semear. Diga, para me enriquecer. Diga comigo, semente me enriquece. E a Bíblia diz assim, olha, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para toda generosidade. Para que é que Deus te quer rico? Diga comigo, para eu ser generoso. Querido, Deus não te quer rico somente para você ficar contemplando. Olha como minha casa é linda. Olha como meu carro é poderoso. Olha quanto eu tenho no banco. Eu já tenho um pé de meia para os meus filhos. Olha como eu tenho, minha despensa está cheia. Deus não te quer rico só para isso. Isso tudo é lícito e é para você, desfrute. Mas Deus te quer rico, Ele vai te fazer rico para você ser generoso. Generosidade é um dom de Deus. E se você pode dizer, Rosana, eu não tenho esse dom em mim, então deixa eu te dizer, desenvolva, porque se você tem a presença de Deus, é possível. Aleluia! E a Bíblia diz assim, enriquecendo-vos em tudo, diga em tudo. Ei, Deus quer te enriquecer na conta do banco, na tua casa, no teu sapateiro, no teu guarda-roupa, no teu carro, sabe? Em tudo, em tudo. Para quê? Para toda generosidade, presta atenção o resto. A qual faz quê? O que é que faz quê? A generosidade faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Presta atenção a isso, diga comigo, a minha generosidade faz com que eu tribute graças a Deus. Então, por que é que Deus te quer rico e abundante? Para que sua vida dê glória a Deus. Meu Deus do céu. Queridos, quando você chegar, eu vou dizer quando, porque se ainda não aconteceu, se você está aqui ouvindo essa palavra, vai acontecer. Quando você chegar para um pai de família que está sofrendo para pagar um aluguel e der uma chave de uma casa na mão dele e dizer isso aqui é para você morar com sua família. Alguém aqui recebe essa palavra? Achei que você não estava recebendo, não. Eu vou dizer de novo. Quando você chegar com a chave de uma casa própria e der a um pai de família que não tem onde morar, quando esse homem pegar essa chave, ele não vai olhar para você e vai dizer assim, graças a Rosana. Ele vai dizer, graças a Deus. Por quê? Porque a generosidade transmite graças a Deus. Quando você chega com a feira de supermercado, de tudo do que é bom, porque quando a gente vai dar, a gente não dá coisa de terceira, a gente dá o melhor, porque a semente tem que ser o melhor. A gente não dá calça jeans manchada de água sanitária, nem rasgada, nem roupa rasgada, sabe por quê? Porque quem está recebendo é filho do mesmo pai, então você respeita ele e dá o melhor que você tem. E quando chega lá, essa tua generosidade, a pessoa olha para ti e diz assim, graças a Deus. Sim ou não? Então, por que é que Deus me quer abundante? Porque esse é o tempo da igreja transmitir a glória e a graça que é de Deus. E as pessoas dessa cidade, dessa igreja, do teu convívio, precisam glorificar a Deus por teu intermédio. Porque, querido, se você não tem nem para você não pode transmitir graças a Deus. Hoje, Judivan estava falando, né? Por que é que Deus quer me levantar? Né? Ele estava falando do testemunho dele, de quão miserável ele era e onde Deus o colocou. E eu digo para você, se ele tivesse na mesma miséria, será que hoje a gente tinha se alegrado com o que tinha saído da boca dele como a gente se alegrou? Você sabe por que a gente se alegrou? Porque Deus, para ser levantado, Ele precisa primeiro me levantar. Deus jamais vai ser levantado e exaltado
na vida de uma pessoa que está na miséria, porque miséria não reflete Deus. Então Deus te ergue. Por que Ele quer me levantar? Por que Ele me quer superabundante? Porque através do teu levante, Ele é levantado. Porque as pessoas olham para você e dizem assim, só poderia ter sido Deus. Porque eu vou te dizer, veja o Divan falando de onde ele saiu e onde ele está. Você sabe que homem nenhum na terra poderia fazer, a não ser Deus. E Deus hoje pela manhã foi glorificado. Foi ou não foi, gente? Então o que eu quero dizer para você? É que Deus, Ele levanta homens e Ele exalta o teu nome. Porque através do teu nome exaltado e levantado, Ele é levantado. Agora, pense comigo, porque eu gosto, como eu disse para você, eu gosto de lhe botar para pensar. Quantas vezes, tem algum mendigo aqui em Sousa? Mendigo de rua, pedinte, tem? Quantas vezes você viu alguém sentando com esse mendigo e pedindo conselhos? Vai me dar um conselho do teu histórico de vida, porque eu quero fazer igual. Já viu alguém? Sabe por quê, querido? Porque quem está caído, para refletir alguma coisa, primeiro precisa ser levantado. Porque uma pessoa caída na miséria não reflete Deus, não. Agora chega para meu marido e pergunta a ele o que ele fez para estar onde ele está, que ele vai ter o que te contar. E ele vai ter como glorificar a Deus. Então o que eu quero te dizer é que Deus não te chamou para viver numa miséria de vida. Deus te chamou para te erguer. E através de você erguido, Ele ser glorificado através da sua vida. Ao ponto de você poder estender a mão para outras pessoas e dizer, se Deus fez comigo, Ele faz por você. Porque Deus não tem filho predileto. Amém? E eu digo, amados, às vezes as pessoas pensam que humildade é sapato furado. Que vai na casa de uma pessoa que não tem o que comer, que não tem onde sentar, uma rede armada, porque não tem um sofá, não tem uma cadeira. Aí as pessoas abrem a boca e dizem, fulano é tão humilde. Não, amado, ele não é humilde, ele é pobre e miserável. Humildade não é a condição do física, é uma atitude de coração. Humildade não se revela na pobreza. Eu só tenho condição de provar para você que eu sou humilde se eu andar pingando ouro. Porque se eu não tiver nada para me ensoberbecer, eu nunca provo para você que eu sou humilde. Mas se eu tiver tudo ao ponto de ser soberba e abrir a boca e dizer, eu só sou o que sou por causa do Senhor, aí eu tenho como ser humilde. Vocês estão entendendo? Então nunca confunda humildade com pobreza. Pobreza é pobreza, humildade é humildade. Porque você vai encontrar pobre soberbo. Quem aqui conhece pobre soberbo? Mas você vai encontrar muito rico com o coração quebrantado diante de Deus. Sabe o que foi que a religião fez na nossa vida? Ensinar que todo tipo de riqueza é podre. É tanto, querido, isso é tão entranhado na nossa mente, que até uma criança, quando pega um dinheiro, sabe o que é que o pai faz? Menino, solta esse dinheiro que isso é sujo. Lava as mãos, você pegou em dinheiro, dinheiro é sujo, porque algo ficou entranhado. Isso é uma questão de mentalidade na nossa mente, que dinheiro é sujo. Mas eu quero te dizer, querido, que o que Jesus mais falou quando andou aqui na terra, as maiores parábolas que ele contou foi a respeito de dinheiro. E ele não ia perder tempo com algo que fosse pecado. Então eu quero te dizer que provisão de Deus para você não é pecado, é uma grande bênção. E você precisa abrir sua mente para isso. Amém? Amém mesmo? Diga, eu sou próspera. Diga, eu sou suprida. Eu sou uma semeadora. Diga, eu vou dar glória a Deus nessa terra. Através da minha generosidade. Amém? E, gente, essa prosperidade de Deus para a nossa vida, ela não é medida por uma circunstância. Tem gente que vive uma prosperidade circunstancial. É assim, se tiver tudo bem, eu sou próspera. Se o dinheiro atrasar, eu estou lascado. Né? Mas eu quero te dizer que a prosperidade de Deus para a tua vida, ela não depende de circunstâncias.
Se tiver dinheiro, você é próspero. Se não tiver, você é do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque uma pessoa próspera não é parado por falta nenhuma. Porque as coisas que chegam na minha vida é só, como é que eu posso dizer, um acessório para refletir quem eu já sou. O que chega na minha vida não é para me tornar, é só para mostrar para você o que eu já sou. Você sabe por que eu uso esse brinco? Porque eu sou mulher. Imagine meu marido com um brinco vermelho. É algo do maligno. Mas sabe, se eu tirar esse brinco, eu vou deixar de ser mulher? Não. Por quê? Porque um acessório é só para mostrar quem eu sou. Riqueza é assim. Vai chegar na sua vida, não é para você ser, vai chegar porque você já é. Só para refletir o que você já é em Deus. Você já é, amado. Você já é. O que você precisa entender é isso. É o diabo dizendo, você não tem. E você dizendo, eu tenho mais do que aquilo que eu preciso, Satanás. Sobrará, sobrará, sobrará. E à medida que eu falo, as coisas eu chamo à existência. Né? Porque, amado, eu vou te dizer, eu aprendi a falar. Meu marido sabe. Eu aprendi a falar com o meu guarda-roupa. Eu aprendi a falar com o meu sapateiro. Eu aprendi a falar com a minha geladeira, com a conta do meu banco, porque um dia Deus falou com Ezequiel, fale a esses ossos sequíssimos e diga para eles ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, tudo que existe para ouvir a sua voz. E o que está seco tem que ouvir a palavra. Dá uma palavra de ordem, querido, abre tua carteira e diga para ele, você foi criada com propósito, não foi para carregar vento, foi para carregar dinheiro. Rosana, que loucura, funciona. Eis-me aqui para te dizer que funciona. Então eu quero te dizer, querido, que tem coisas que estão na tua boca. O que a gente não pode é estar calado. Sabe, querido? Quantos de vocês já são salvos? Como foi que vocês foram salvos? Ouviram a palavra, creram com o coração e confessaram com a boca. Foi assim? Todos vocês abriram a boca e disseram assim, eu faço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Foi ou não foi? Essa confissão te livrou do inferno. Foi ou não? Você pagou por sua salvação? Tem um comprovante aí, quitado? Saiu alguma coisa do seu bolso? Não. Quantos aqui já foram curados de alguma doença ou enfermidade? Você pagou por ela? Tem algum comprovante? Paguei pela cura da Covid? Não tem. Como foi que você recebeu cura? Diga, crendo na palavra e confessando. Por que é que você tem que pagar por uma casa própria? Se uma confissão de fé me livrou do inferno, o que é mais fácil para Deus? Te tirar do inferno ou te dar uma casa? Fala sério. Você sabe por que a gente não tem as coisas? Porque a gente não crê que a fé que sai da sua boca tem o poder de trazer o que você precisa. Porque Tiago, lá em Tiago, ele diz assim, você não tem, ele não diz, você não tem porque você não compra. Você não tem porque você não tem dinheiro. Você não tem porque você nasceu numa família pobre. Não, ele diz, você não tem porque você não pede. E quando pede, pede errado, porque pede só para você. Então, até para pedir, a gente tem que saber. Esse negócio, pai, mande só para eu pagar minhas contas. Não vai ter. Tiago diz, não vai ter porque está pedindo só para você. Então aprenda a pedir a um Deus exagerado. Pai, mande e mande com força. Abra as portas do céu. Mande para mim, que eu lhe prometo. Faz como Jacó, querido. Jacó chegou para o Senhor e disse, pai, eu te prometo, me abençoe. Eu prometo que o que chegar na minha mão eu te dou o dízimo. Faz isso. Para você ver se não chega.
Agora, quando você pede só para você, se não for para glorificar e dar glória a Deus, porque, querido, uma vida que só cabe você não glorifica a Deus. Mas se o que vai chegar na minha mão vai glorificar a igreja. Querido, pense comigo. Pense comigo. Você crê que igreja é uma ideia de Deus? Quantos aqui acreditam que igreja é a ideia de Deus para a nova aliança? Levante a mão. Ok. Você já pensou em Deus com uma ideia dessa e você pegando junto com Ele? O que é que Deus não pode fazer por você? Fala sério. Como eu posso me associar com o plano do próprio Deus e Deus não pegar junto comigo? Vocês estão aqui. É por isso que Deus te quer superabundante, querido. É em todas as áreas, sabe? E acredite, amado, olha, saia daqui hoje à noite entendendo. Deus não criou ninguém, diga comigo, ninguém, para penúria, para escassez, para desgraça, para falta, para miséria. Deus não criou ninguém, Deus não liberou vida do céu, porque só quem tem vida para liberar é Deus. Mas Ele não liberou vida para ninguém vir para essa terra para ser uma desgraça. Porque Deus não tem planos falidos. Deus só tem planos de sucesso. Amém? Amém mesmo? Agora, e Deus, amados, Deus nos chamou, a Bíblia diz que Ele nos chamou para ser luzeiros neste mundo. Para ser o sal dessa terra, para salgar, para ser a luz. Você entende isso? E aí, o que que acontece? Às vezes as pessoas pensam que Deus ensina com falta, que Deus ensina com doença, que Deus ensina com desgraça. Mas, querido, se essas coisas ensinassem alguma coisa, o mundo estava perfeito, porque é só o que existe. E você vê que o mundo não está perfeito. Por quê? Porque Deus não ensina a ninguém com desgraça. Deus só ensina com o que é bom. Amém! Glória a Deus! Então diga comigo, miséria, fome, não ensina nada a ninguém. Sabe o que é que ensina, amado? É a pessoa estar na miséria, como meu marido estava. Receber Jesus como Senhor e receber um braço estendido. Uma destra fiel, dizendo assim, eu tenho uma nova história para você. Amados, como é que a gente se associa ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono? Deixa eu te dizer, Deus diz na Bíblia, eu sou o dono do ouro e da prata. Ele é o dono, não é porque ele possui. Ele é o dono porque ele criou para você possuir. Meu Deus do céu. Como é que a gente se associa com um Deus desse? E a gente vai viver uma vida de qualquer jeito. Queridos, na área que você está perecendo, é a área que você ainda não renovou a sua mente pela palavra. E acredite, quem você escuta determina quem você é. Aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Se você só escuta notícia, você vai ser conduzido por notícias. Se você escuta a palavra, você vai ser conduzido pela palavra. Você está cheio de quê? Amém? Glória a Deus! E acredite, Deus não está interessado em economizar nenhum poder. Porque Deus não é econômico. Amém, gente? E não conte com coisa mirrada. Você que está aqui nessa noite, não conte com nada mirrado, com nada pouco da parte de Deus. Porque Ele tem grandes coisas para você. Amém? Deixa ela. Está tranquilo demais. Amém? Então, o que é que eu quero dizer para você? Né? A gente já está quase encerrando.
Mas deixa eu dizer algo para você, deixe ela. Um dia, eu não sei se você já ouviu falar de Bartimeu. Bartimeu era um cego, esse não era o nome dele. Essa palavra Bart quer dizer filho, Timeu era o nome do pai dele. Quando dizia assim, Bartimeu, estava dizendo o filho de Timeu, mas isso não é um nome próprio. E o que aconteceu com Bartimeu? Bartimeu, o pai dele era um general de guerra, e o exército romano pegou esse homem e matou na frente do filho, né? E quando terminou de matar esse homem, furou os olhos dele, do menino. E o povo começou a chamar ele de, olha, Bartimeu, o filho de Timeu, o cego, né? O cego, filho de Timeu, Bartimeu. E um dia, Bartimeu ouviu dizer que Jesus estava passando, né? E eu quero dizer uma coisa para você, que oportunidades não se deixa passar. Oportunidade é como um cavalo selado, só passa uma vez na sua vida. Você pega e vai-se embora com ela. Vocês estão entendendo isso? E aí, quando Bartimeu ouviu que Jesus ia passar, Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você sabe o que era que Bartimeu estava querendo? Jesus, faça alguma coisa nova na minha vida para que eu possa, porque a última visão que ele estava tendo, que aquele homem estava tendo, era do pai morto. E tudo que ele queria era algo novo da parte de Deus, para tirar aquela visão velha e ele partir por um caminho novo. Querido, o que é que eu quero dizer com isso? Existem pessoas aqui que estão precisando de algo novo da parte de Deus para tirar a velha visão. Para tirar aquela visão de falta, de escassez. Aquela visão de miséria, de coisa mirrada, de coisa apertada, que tudo tem que fazer, tem que colocar um esforço desgraçado para conseguir. Que para comprar um guarda-roupa tem que ser em 24 vezes nas casas pernambucanas, sei lá o que, insinuante da vida. E eu quero te dizer, você não precisa ser arrebatado devendo a ninguém. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Você não precisa ser arrebatado devendo a ninguém. Você entende? E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. E o povo começou a dizer, cala a boca. Sabe quando você vai falar fé? Às vezes o povo que está ao teu redor, que não está crendo como você. Que doidice. Só vive falando, eu tenho, eu posso. Cadê? Cadê esse Deus aí da palavra? Que eu posso, como de uma menina lá em Teresina. Que o marido dizia, vai pedir tudo que ela queria. Ele dizia, vai buscar no rema. Não é tudo rema que te dá. Vai buscar na igreja. E dá mesmo, viu? Acredito que dá essa palavra, dá tudo que você precisa. E às vezes as pessoas que estão do teu lado, você começa a falar fé, as pessoas querem abafar a voz da tua fé. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que quiserem abafar a voz da tua fé, fale mais alto. E aí ele começou a gritar mais ainda, Jesus, filho de Davi. E os discípulos calam a boca. Ele, Jesus! Sabe, amado, não deixa ninguém abafar o que você crê, não. Quando você vê alguém, para com isso, deixa de tolice, aí grite mais alto. Até que Jesus chegou para os discípulos, os mesmos, que chegou para ele e disse, cala a boca. Jesus usou as mesmas bocas para dizer, vai chamar ele. As mesmas boquinhas que te criticaram são aquelas que vão reconhecer que Deus é contigo. As mesmas, não vão ser outras não. E Jesus chegou e disse, vai chamar ele. E eles chegaram lá, olha, ele está te chamando. Agora, o cego Bartimeu usava uma capa da miséria, né? O que essa capa dizia? Quem usava essa capa lá em Jericó estava dizendo, é cego e tem alguns privilégios, porque a miséria traz alguns privilégios para as pessoas. Mas deixa eu te dizer, não queira privilégio de miséria. Sabe, talvez aquela capa desse direito a ele de entrar no ônibus pela frente, para ele não pagar transporte, porque ele era cego. Mas existe privilégio que é de miséria, amada. A gente vai desfrutar do privilégio da vida abundante. Amém.
E aí, na hora que Jesus chega para ele e diz assim, vem aqui. Sabe o que foi a primeira coisa que o homem se desfez? Diga comigo, da capa. Diga comigo, da capa. Na hora que o povo chegou para ele e disse, Jesus está te chamando, ele já se levantou daquele lugar sem aquela capa. Porque eu acho que ele pensou assim, rapaz, cegueira já era. Eu não posso desperdiçar essa oportunidade. Vocês estão entendendo isso? Porque a oportunidade não se desperdiça, se pega. Então eu vou te dizer uma coisa, amado. Você está ouvindo uma palavra esse final de semana. Talvez não tenha nenhuma novidade. Mas quantas vezes você já ouviu essas verdades e não se desfez de capa da miséria? E está na hora de você levantar dessa cadeira hoje e deixar algumas bagagens velhas aí. E entender que se no último final de semana deste ano, Deus trouxe uma palavra dessa para você, e tudo que Ele faz é por intermédio da palavra, é porque Ele está pronto para virar uma chave na sua vida. É porque Ele está pronto para fazer coisa nova na sua vida. É porque Ele está pronto para receber de você a glória que você precisa dar a Ele. É porque Ele está pronto de tirar da sua vida alguns privilégios de miséria e você desfrutar dos privilégios da cruz. Então não desperdice essas oportunidades. Pega essa palavra, querido. Começa a confessar. Começa a dizer, rapaz, eu realmente vou renovar a minha mente. Porque Deus não me recapiou. Deus não fez uma reforma. Ele me fez novo de novo. E se Ele me fez novo é para viver coisa nova. Então eu quero dizer, querido, para de viver uma vida na mesmice. Pelo amor de Deus, decide hoje. Acredite, tem coisas prontas para você, só esperando o teu posicionamento. De dizer assim, eu vou desfrutar desta vida. Amém. Ainda que tudo que você veja seja contrário, mas você não anda pelo que vê. Diga, eu vivo pela fé na palavra de Deus. Amém. Você crê que essa vida é para você? Sabe, eu ouvi uma vez Gilson dizendo, né, que ele um dia estava adorando, ia ministrar num lugar, e ele estava na hora da adoração, adorando a Deus. E ele ouviu Deus falando com ele, saia da igreja. E ele saiu, chegou na calçada, e ele disse, Senhor, eu vou já ministrar. Porque às vezes a gente quer falar com Deus, como se Deus não soubesse, né? Eu vou já ministrar, e Deus dizendo para ele, ande pela rua. E ele saiu andando na calçada, ele, pai, a adoração vai terminar, eu vou ministrar. O Senhor ande até determinada casa. Quando ele chegou num casebre fechado, há algum tempo, ele disse que Deus disse, entre aí. E ele entrou lá e disse, abra essa torneira. Sabe aquele barulho quando falta água? Que você abre a torneira e ele faz aquele barulho. Ele disse que quando abriu a torneira, que passou aquele barulho, que a água espirrou, uma rã pulou. E ele disse que Deus falou com ele, eu lhe tirei de um culto, de uma adoração, só para você abrir uma torneira para salvar uma rã. O que é que eu não posso fazer por você? E ele disse que Deus falou com ele, pregue para o meu povo. Se eu posso salvar uma rã, eu posso salvar a sua situação. Querido, o que é que você está precisando que Deus não sabe? Fala sério. Agora, o que é que você está precisando que Deus não pode? A minha pergunta é, aonde está a tua expectativa? Em um homem que tem dinheiro em Sousa, que pode te socorrer? Ou você está levando os olhos para os montes, de onde virá o teu socorro? Aleluia! Amém? Amém mesmo, gente. E sabe, queridos, se prepara. Uma vez Deus falou comigo. Eu estou pronto para me mostrar.
Eu não sei você, mas lá em casa minha mãe tinha 4 filhos. Às vezes, quando ia alguma visita lá para casa, a minha mãe dizia assim: olha, cuidado, viu, para não estar se mostrando no meio do povo. Você já ouviu isso? Não se mostre não, viu? E um dia Deus me trouxe isso. No final do ano passado, o Senhor disse assim: você sabe por que uma criança se mostra? Para chamar a atenção para ela, sim ou não? Aí Deus disse: pois eu vou me mostrar na sua vida. Para chamar a atenção para a minha palavra. Querido, como Deus se mostrou esse ano. Eu vou dizer, Deus vai se mostrar na tua vida. Deus vai chamar a atenção dos teus familiares, dos teus vizinhos. Todos vão ver que Ele é Deus. Oh, aleluia! Amém! E a gente só precisa entender isso, querida. Então, se veste nessa noite dessa vida abundante. Tira a cara de prejuízo. Tira o bico de quem chupou limão. Sabe, tira essa cara de tristeza, estou fraco, como é que vai ser? Oh, meu Deus, ouvido, azar. Se veste do teu futuro. Como José, que estava no meio do nada, com 17 anos, com a túnica talada de príncipe, no meio da lama. Ele já estava vestido com o futuro dele. Deixa eu te dizer, se veste hoje da prosperidade que Deus tem para você. Nesse final de ano e no próximo ano para você. Sai daqui hoje de cabeça erguida, querido, porque a gente aprende. Deus não dá riqueza para quem não sabe ser rico. Então já sai daqui com a maior cara de rica. E quando alguém amanhã perguntar para você pelo zap, bom dia, como vai? Diga assim, rica! Rica! Aleluia! Ou você tem problema com isso? Deus me livre, o que é que os outros vão pensar? Se preocupe com o que o céu vai reagir. Não é? Aleluia! Como vai, fulano? Melhor do que ontem e pior do que amanhã. Oh, aleluia! Abundante, transbordante, maravilhosa, poderosa. Querido, se chame para uma conversa. Vamos aqui, coisa linda. Vá para o espelho, diga o que você é. Aleluia! Aleluia! Amém, gente? Amém mesmo? Se encha dessa palavra. E sabe, queridos, é muito lindo como Deus, ele tem essas fases na Bíblia de alguns personagens de troca de roupa, como Bartimeu trocou aquela capa, como José, né? Os irmãos tomaram aquela túnica e jogaram ele dentro de um poço, mas ele foi para casa de Potifar e ele tinha outras vestes lá. Aquela que ficou nas mãos da esposa de Potifar. Mas ele saiu para a prisão. Mas lá na prisão ele tinha outras vestes. Aquelas que quando Faraó chegou para ele, disse assim, Faraó quer te ver, disse que a primeira coisa que ele fez foi trocar de roupa. Porque José sabia, a cada fase na minha vida tem uma capa que me cobre. A cada fase na minha vida tem uma roupa que me representa. Meu Deus do céu. E o que eu acho lindo é que quando José estava na prisão, que Faraó chamou ele, a primeira coisa que ele fez, trocou de roupa, se barbeou. Sabe por quê, amados? Porque aquela aparência dele não era compatível com o tempo que ele estava entrando. Deixa eu te dizer, se a tua aparência não for compatível, a próxima fase de prosperidade que Deus tem para você, mude ela hoje. E entre nessa fase com vestes de louvor. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa para vocês que saíram de casa e talvez não deixaram um quadro muito lindo lá. Você vai voltar para a sua casa, o caminho é o mesmo. E você vai chegar em casa, a situação vai estar do mesmo jeito, mas você vai chegar lá diferente. Chegando como Jesus chegava nos lugares. Cheguei. Satanás não tem lugar para dois.
Eu fico e você vaza. Amém? Amém? Então, para toda escassez na sua vida, eu creio em nome de Jesus, amados. Você se erguendo hoje, dizendo, eu visto essa capa da prosperidade. Eu deixo essa capa da miséria aqui. Porque Deus, para ser engrandecido, primeiro Ele me levanta. Mas quando Deus me levantar, eu vou engrandecer o nome dele em Souza. E onde eu andar, Deus será glorificado. No Iraúna, onde você morar, Deus vai te erguer, porque Ele se ergue junto com você. Porque na miséria Ele não tem como apresentar-se como Deus. Mas na prosperidade, querido, na abundância, todo mundo vê Deus. Amém? Sabe que uma vez me perguntaram, vocês do verbo da vida, você é crente? Eu disse, sou. De onde? Eu sou do verbo da vida. Aquela igreja onde não pode ser pobre nem doente. Eu disse, não é que não possa. Se você quiser, você pode. Agora, se você não quiser, você não é. Mas o que você quiser, você é. Aleluia. Vocês negam a doença. Eu digo, a gente não nega nada. A gente só não dá ela o direito de ficar. Vocês negam que existe falta, não nego nada, ela está bem aí, eu só não permito a ela o direito de ficar, porque maior é o que habita em mim. Aleluia! Amém! Porque fé não nega os fatos, mas não dá o direito deles ficarem. Amém, gente? Então, queridos, eu quero te dizer que prosperidade na sua vida é isso, é uma cobertura da parte de Deus para você. É algo que vem sobre você. Sabe uma cobertura de um sorvete? Você não chega nos lugares, me dê uma cobertura de sorvete, você pede o sorvete. Mas porque você tem o sorvete, você tem o direito à cobertura. Sim ou não? Prosperidade é isso. Entende? Não é só a prosperidade das coisas em si, mas se você tem Jesus, você tem direito a ela. Diga, eu tenho direito a essa cobertura. Porque eu já tenho Jesus. Então, meu amigo, deixa eu lhe dizer, escolha o sabor que você quer. É um direito seu. Escolha o sabor do seu final de ano. Amém? Aprenda a se comportar como um filho de rei. Pare de se comportar como um mendigo que vive de ser pedinte. Você não nasceu para essa vida. Você nasceu para abençoar. Amém? Amém mesmo? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é na morte, é na vida. Você está vivo? É para reinar. Amém? Então, deixa eu encerrar, que eu já passei de quase uma hora aqui. Mas deixa eu encerrar só com essa historinha. O pessoal do louvor já pode vir. Bill Winston é um homem que ele tem um ministério muito poderoso lá nos Estados Unidos. E ele fez como é que eu posso dizer, uma experiência. Isso me chamou muita atenção, porque tem tudo a ver com o que Judivan falou hoje de manhã. Ele pegou uma caixa de vidro como um aquário, colocou uma piranha dentro, junto com água. E junto com a piranha, ele colocou um peixe que a piranha gosta de comer. Você sabe que, diz que quando a piranha pega para valer, né? E aí ele disse que colocou o peixe que a piranha gostava de se alimentar junto com a piranha dentro dessa caixa e colocou uma parede de vidro separando a piranha do peixe. Só que ficava transparente dentro d'água, né? E o que ele disse que começou a observar? A piranha, quando estava com fome, partia para cima do peixe e batia com a cabeça no vidro e voltava. E arrodeava, e quando estava com fome, partia de novo para cima do peixe, batia com a cabeça no vidro e voltava. E arrodeava, aí daqui a pouco de novo batia e voltava.
Ele disse que quando a piranha cansou, ele foi lá, tirou a parede de vidro. O peixe que a piranha gostava de comer começou a rodear a piranha. A piranha morreu de fome e não comeu mais o peixe. Passando o que isso quer dizer? Isso quer dizer crenças limitantes. Isso quer dizer coisas que sem Jesus a gente foi tentar buscar do nosso jeito e deu tanto com a cabeça com os burros na água. Sabe aquilo que a gente nadou e morreu na praia porque não sabia como fazer? Porque achava que era na força do braço, que era do jeito que a nossa mãe tinha ensinado, que era do jeito que a gente aprendeu de fulano e de beltrano, que essa vida a gente tem que ser assim, né? Na moinha, né? No estreito, a gente tem que estar no perrengue mesmo para conseguir alguma coisa e dando cabeçada sem viver pela fé, falando sobre os sentimentos, falando o que via, vivendo pelo que tinha e dando cabeçada. E a Bíblia diz que Jesus naquela cruz, querido, o véu foi rasgado. Em outras paredes, a parede que nos separava de toda a nossa provisão foi removido. E hoje nós estamos na igreja, crentes, salvos, nascidos de novo. Toda a provisão que Jesus conquistou na cruz nos rodeando. E tudo que a gente precisa é pegar pela fé. E às vezes as coisas ficam aí nos rodeando. Tudo que você precisa para ter uma vida boa aqui na terra, eu quero te dizer, Jesus já conquistou para você. Já é seu, está disponível. Pega pela fé. Você não precisa mais bater com a cabeça. Você não precisa mais deixar as coisas te rodeando e você amíngua. Não tenho dinheiro para fazer a feira, não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho dinheiro para minhas necessidades. Se a Bíblia diz que em Cristo Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo está te rodeando. Diga comigo, está tudo disponível. Tudo que você precisa é erguer o braço da fé e pegar. Fique de pé. Aleluia. Acabe com as crenças limitantes, com as coisas que te limitaram na mente. Você não tem, você não pode. Olha quem você é, olha a família que você nasceu, olha onde você mora. Não olhe para nada disso, olhe para a palavra. Você trouxe sua Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Levante ela assim, deixa o diabo bem nervoso. E diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, ela diz que eu sou curado. Ela diz que eu sou próspero. Ela diz que eu sou suprido. Diga, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo que a minha Bíblia diz que eu posso. Aleluia. O que está aqui é para você. Amém. Amém mesmo, gente. Glória a Deus. Então deixa eu te dizer, se tem alguma capa que você precisa deixar aqui e sair daqui hoje com novas vestes, sabe, queridos, faz isso no reino do Espírito. Fecha teus olhos, esquece do irmão que está à tua direita, à tua esquerda, e diz ao Senhor, Pai, eu ouvi a sua palavra, e a sua palavra não pode voltar vazia. E agora mesmo eu me despeço de toda escassez, de toda falta, de toda dificuldade, de tudo aquilo que tem me limitado, de toda passividade, de toda apatia espiritual, de todo desânimo, de toda visão que tem me paralisado. Sabe, queridos, tem bagagem que precisa ser arriada. Deixa essa bagagem velha aí, para acabar junto com esse ano que está acabando. Tudo que é velho, que você não quer levar mais, faz isso profeticamente na tua vida. E diz ao Senhor,
eu vou sair daqui mais leve. Eu pego essa palavra para correr com ela. E queridos, eu vou viver o melhor final de ano que eu já vivi na minha vida. Eu vou ser surpreendida esse final de ano, como eu nunca fui na vida, com a bondade e a fidelidade da palavra de Deus. Aleluia! Eu me visto do meu futuro. Eu saio daqui hoje, Pai, com essa capa do super abundante. Eu saio daqui hoje, Pai, com toda a palavra que você lançou na nossa vida. Eu saio daqui hoje, Pai, concordando que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que fala. Eu saio daqui hoje com convicção, Pai, que a tua palavra é a verdade. Eu saio daqui hoje, Senhor, exaltando a tua palavra acima de todas as coisas. E obrigada, Pai, por todos os testemunhos que nós vamos ouvir deste final de ano nessa igreja. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, aleluia, algo está vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Deus vai te levantar para ser glorificado através da sua vida. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento. Nós te damos nessa noite. Em tudo que chegar na nossa vida, nós te prometemos que nós vamos te honrar com as primícias de tudo, Pai. Em o nome de Jesus, quem crê comigo? Amém. Amém e amém. Amém, queridos.